Abra sua Bíblia comigo. Livro de Neemias. Neemias, capítulo 6 e versículo 3. Enquanto você procura, eu quero externar a Deus a minha gratidão, o meu louvor, por mais uma oportunidade que Ele me concede de assumir a santa tribuna para fazer uso da exposição de Sua poderosa palavra, palavra que é digna de toda aceitação. Quero louvar a Deus pela vida do pastor local desta congregação, pastor Onílio Bessa, sua família. Que Deus continue abençoando, honrando e prosperando. Quero louvar a Deus pela vida do meu pai, pastor Bena, que está aqui na minha retaguarda, intercedendo, orando por nós. Para mim é uma honra dividir o altar com ele, o homem que me criou, que me educou, que me ensinou dentro dos caminhos do Senhor, junto com a minha mãe, missionária Luzimar. Deus seja louvado pela vida do meu pai, da minha mãe, meu filhinho Miguel, que está aqui nessa noite, muita gente conhecida que me viu quando eu era criança, que me viu na adolescência, que viu eu passar por momentos difíceis aqui nesta cidade, mas hoje nós estamos restaurados, curados, transformados e libertos pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o nome de Jesus tem sido glorificado. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro. Eu sou pastor pelo Ministério Internacional do Guará. Estou ali no estado do Ceará, evangelizando, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação, juntamente com a minha esposa, a missionária Vitória. Estamos no 4º ano, entrando para o 5º, que nós estamos ali. Deus nos confiou uma missão e nós temos executado ali para a glória do nome de Jesus. Eu trago um abraço da minha esposa, missionária Vitória, ficou no Ceará, junto com a minha filha Miriam e Marina. Eu estou ligado ao campo de Ceilândia Sul, ao pastor Luiz Carlos Nunes. Para nós é um prazer estar aqui pela primeira vez na congregação aqui do Primavera, que também é nossa casa, Ministério do Guará. Nós estamos pregando placa, mas é por este ministério que Deus nos levantou para fazer a obra, ganhar almas e evangelizar o mundo em nome de Jesus. Quem encontrou o texto bíblico, diga: eu vou morar no céu. Neemias quanto? Neemias capítulo 6 e versículo 3. Aleluia. Aleluia. Glória. Diz assim a palavra de Deus: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Pode se assentar nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, Deus. eu quero pregar nesta noite subordinado ao tema: Deus procura voluntários para fazer a sua obra. Olha para quem está ao seu lado aí e diz assim: Deus procura voluntários
para fazer a sua obra. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Eita, papai. nós encontramos o registro de chamados de homens de Deus. Em Gênesis capítulo 12, nós vemos Deus chamar um homem por nome Abraão. E Abraão, ele precisou ouvir a voz audível de Deus para obedecer o chamado de Deus. Em Êxodo capítulo 3, do 1 ao 14, está registrada a chamada de Moisés. Moisés, ele precisou ter uma visão quando ele estava no deserto. Ele precisou ter a visão da sarça ardente para então obedecer e viver o chamado de Deus para a sua vida. É verdade. Em 1 Samuel capítulo 3, do 1 ao 10, nós vemos Deus chamando, ainda quando era um menino, Samuel. Samuel, ele precisou da insistência de Deus em chamá-lo por diversas vezes para ele obedecer e viver o chamado de Deus. Em 1 Samuel 16, versículo 13, Davi, ele precisou ser ungido no meio dos seus irmãos. Ele precisou ser consagrado com o óleo da unção para então viver o chamado e a missão que Deus tinha para a sua vida. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 6, do versículo de número 1 ao versículo 8, nós vemos o profeta Isaías tendo uma visão, e através dessa visão ele viu a santidade de Deus. A Bíblia diz que um serafim, ele tirou uma brasa do altar de Deus e veio e tocou na boca do profeta, e através desse toque que ele recebeu, ele foi purificado, e a partir daí Isaías começou a viver o chamado de Deus, começou a exercer o chamado profético e viver aquilo que Deus tinha para a sua vida. Já no Novo Testamento nós vemos em Atos, capítulo 9, Paulo, que outrora era conhecido como Saulo de Tarso, ele precisou cair por terra diante do brilho pessoal da presença de Jesus Cristo. Ele precisou ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco, para ele poder obedecer o chamado que Deus tinha para a sua vida. Todas essas pessoas que eu citei aqui nessa noite precisou de uma visão, precisou de uma revelação, precisou de um toque, precisou ter algum tipo de experiência com Deus para poder viver o chamado de Deus. É verdade. Mas quando nós olhamos para a história de Neemias, Neemias ele não precisou de nenhuma visão ou revelação de Deus para fazer a obra do Senhor. É verdade. Neemias ele não precisou de nenhuma visão ou revelação para viver o chamado de Deus para a sua vida. A única coisa que Neemias teve foi a informação da real situação que se encontrava o seu povo. Neemias ficou sabendo que o povo estava vivendo em meio ao caos. Neemias ouviu falar que o povo estava na miséria. Neemias ouviu falar que a cidade dos seus antepassados havia sido destruída. E quando Neemias recebeu essa informação, ele se dispôs
dispôs como voluntário para fazer a obra de Deus. Ele se dispôs como voluntário para viver o chamado de Deus, para poder ir por aquele povo e realizar a vontade do Senhor. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que nós não precisamos ter uma revelação especial para fazer algo que os nossos próprios olhos estão vendo que é necessário fazer. Neemias, ele se dispôs a fazer a obra de Deus a partir de uma informação obtida por seu irmão Hanani acerca da real situação de Jerusalém. E da mesma forma, é impossível nós cruzarmos os nossos braços diante de tantos desafios missionários que os nossos próprios olhos estão vendo, e dos relatórios que nós ouvimos sobre a situação da obra de Deus em diversas nações da terra. Deus está nos ensinando nesta noite que Deus não precisa te dar uma visão para você fazer a obra. Deus não precisa te dar uma revelação para você fazer a obra. Os seus olhos já contemplam a real situação que o mundo se encontra. Os seus ouvidos já ouvem as informações que estão chegando sobre a destruição e a depravação moral que a humanidade está vivendo. Diante dessa situação, o que nós temos que fazer? Imitar o exemplo de Neemias e nos dispor como voluntários para fazer a obra de Deus, dizendo: Deus, se não tem quem pregue, eu vou pregar. Se não tem quem evangelize nas ruas, eu vou evangelizar. Se não tem quem ganhe almas, eu vou ganhar almas para o reino de Deus. Se não tem quem expulse demônios, eu vou expulsar demônios. Se não tem quem faça a obra, eu vou me levantar como voluntário, vou colocar a minha vida à tua disposição e vou cumprir o chamado e a missão que o Senhor tem para a minha vida. Neemias se dispôs como voluntário para fazer a obra de Deus, e Deus está à procura de voluntários. Às vezes a gente olha para a obra de Deus e vê a carência. Talvez você está olhando aqui para esse altar e está vendo aquela bateria ali encostada. Se não tem quem toque aquela bateria, se disponha como voluntário para aprender a tocar instrumento e ajudar o pastor na igreja. Glória a Deus. Nós não podemos cruzar os braços diante de tantos desafios que nós estamos vendo dentro da obra de Deus. Às vezes a gente quer chegar na igreja e quer ver a igreja cheia, quer ver a igreja lotada, quer ver a igreja cheia de jovens, cheia de varões, cheia de irmãs, cheia de crianças, mas nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos evangelizando, nós não estamos falando de Jesus para as pessoas, nós não estamos convidando elas para vir à igreja, nós não estamos indo na casa dos nossos vizinhos, incomodar eles e dizer: ei, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida, vá para a igreja, procure a casa do Senhor, porque Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: não cruze os braços diante dos desafios que a obra tem. Se disponha como voluntário, porque Deus, ele vai te capacitar. Mas pastor, eu não sei pregar. Deus vai te dar capacidade para pregar. Pastor, eu não sei evangelizar. Deus vai te dar capacidade para evangelizar. Deus, eu não sei tocar.
para fazer a obra de Deus. Um dia, quando eu recebi uma promessa, assim que eu tinha aceitado Jesus, Deus usou um pastor, um profeta e disse: olha, eu vi um cajado nas suas mãos e você vai ser pastor de ovelhas. Eu falei: ele errou a profecia. Eu não tenho condição, eu não tenho capacidade para isso. Só que quando Deus ele nos chama e faz a promessa, Ele garante. Se Ele falar que alguém vai pregar o evangelho dele, meu filho, faça chuva ou faça sol, quer os homens queiram ou não, quer o diabo queira ou não, essa pessoa vai pregar, essa pessoa vai pastorear, essa pessoa vai fazer a obra, mas a palavra dele não cai por terra, porque ele vela para cumprir tudo que ele fala. E Deus me chamou para fazer a obra. Me deu capacidade para pregar o evangelho, me deu poder, me deu autoridade para pregar, para ganhar almas, para evangelizar, para apacentar rebanho, para poder fundar igrejas, abrir obras, fazer o trabalho do Senhor como voluntário, e a obra do Senhor tem crescido. A gente tem visto a mão de Deus a cada dia operando. Deus sempre foi na nossa frente, tirando os espinhos, limpando o caminho, desfazendo as armadilhas de Satanás e nos guiando pela vereda da justiça, dentro do caminho que Ele queria que a gente trilhasse. Quando Deus nos chama, Ele nos dá a capacidade. Deus está dizendo para pessoas aqui: quanto mais você se sentir incapaz, melhor. Porque quando a gente se sente capaz, a gente confia na nossa intelectualidade. Quando a gente se sente incapaz, a gente confia na nossa inteligência. Mas quando a gente se diz: eu sou incapaz, Deus, eu não tenho condição, aí Deus diz: agora eu vou te usar. Agora eu vou te usar. Vou mostrar que eu sou Deus que uso, que eu sou Deus que levanto, que eu sou Deus que coloco, que eu sou Deus que dou a capacidade, que dou a força, que dou a intelectualidade, que dou a autoridade para fazer a minha obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro até hoje, Aleluia. eu era apenas um obreiro que sentava no canto da congregação, tocava guitarra, violão, ajudava no louvor da igreja. Aleluia, Jesus. E o pastor falou assim: eu estou precisando de um obreiro que queria ser um voluntário para a obra de Deus. Eu trabalhava fichado de motorista em Brasília, trabalhava para buscar o sustento para minha família. E quando surgiu a necessidade da obra, falou: olha, a congregação lá está para fechar em São Gabriel, do Ministério do Pará, porque o pastor lá, ele está de idade, ele está cansado, e ele já vem me pedindo um dirigente, um pastor, há anos, mas não tem quem vá. Fizemos uma reunião de obreiros, tinha presbíteros, tinha evangelistas, tinha pastores, tinha missionários nessa reunião, e o pastor foi para aqueles que tinham uma patente alta, um título. Você, presbítero, você pode ir pela congregação, pela obra de Deus? Não, eu tenho meus negócios. Perguntou para um, perguntou para outro, e foi perguntando dentro daquela reunião. Ninguém se dispôs a ir pela obra de Deus. Deus. E eu, que ainda era um diácono, que estava iniciando no ministério, eu disse: eu vou. Ele olhou assustado e disse: o quê? Você? Eu vi que o homem olhou com um olhar de desprezo, porque o homem olha o que está por fora, a aparência. É verdade. Só que Deus é diferente, irmão. Deus, ele olha o coração. É. Aleluia.
Ele olhou e disse: você? Eu falei: eu vou. Aí, tá bom, mas a sua esposa tem que concordar. A minha esposa estava chegando na hora, perto do local onde a gente estava fazendo a reunião. Encostou, ela falou: o que meu esposo decidiu, eu estou com ele até o final. O pastor falou: então arrume as malas, porque eu vou enviar vocês. Fomos enviados para o Goiás. Assumimos uma congregação pequena, que no dia da minha posse, meu pai e a minha mãe estavam lá, eles presenciaram. O antigo pastor e a esposa me entregando a chave. Eram os membros que ainda tinha nessa igreja. O antigo pastor e a esposa, e mais uma irmã ou duas, que era no ciclo de oração, mas não estava na minha posse. Passaram o cajado para mim. Dali em diante começamos a pregar, a orar, a fazer a obra. Eu pegava a caixa de som 3 horas da tarde, colocava nas encruzilhadas, porque lá você andava chutando macumba, obra de magia negra, coisas terríveis que Satanás usava pessoas para fazer naquele local. E eu colocava a caixa de som na rua e começava a falar: Jesus te ama e Ele tem uma obra na sua vida. Ele quer mudar a sua história, Ele quer te libertar do vício, Ele quer te libertar dessa opressão, dessa enfermidade. E começava a pregar. De repente alguém saía de casa e via e falava: pastor, a sua palavra me tocou, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. A igreja que eu comecei a pastorear, que não tinha membros, começou a encher de membros. Eu ia para os cultos de doutrina e só tinha banco lá para mim pregar. Só que eu pregava para os bancos, parecendo que a igreja estava lotada. Eu pregava avivado, corria para um lado, corria para o outro, descia do altar. Eu profetizava dentro da igreja e dizia: Deus vai fechar bares, Deus vai fechar terreiro de macumba, Deus vai fechar antro de perdição aqui, e Ele vai começar a salvar as almas. Um avivamento começou a acontecer naquela região. Macumbeiro começou a aceitar Jesus, drogado começou a aceitar Jesus, traficante de droga começou a aceitar Jesus. Pessoas começaram a vir da igreja. Nós batizamos elas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, discipulamos na casa do Senhor, levantamos como obreiro e estão de pé para a glória de Deus, fazendo a obra do Senhor através de Elias, que se dispôs como voluntário. Pegamos uma igreja pequena, saímos de lá, deixamos a igreja lotada, deixamos a igreja estruturada, com muitos membros, com pessoas congregando. Eu nunca me esqueço de uma família, a minha mãe conheceu, uma família de traficantes de drogas, gente barra pesada, que lá na sociedade todo mundo falava assim: ó, passe em todo canto, pastor, e bebe em todo lugar, mas não chegue perto daquela casa, porque ali tem gente da pior espécie que você pensar. Eu virei para a irmã e falei: é desses que Deus vai interessar, porque a Bíblia diz que Ele não veio para sãos, Ele veio para doentes. É os doentes que precisam de médico. Ele não veio chamar justos, Ele veio chamar pecadores. E são essas pessoas que Deus quer fazer a obra. Comecei a orar por aquela família e falei: Deus, eu te entrego aquela família. Se há algum mal que oprime e que amarra aquelas vidas, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Começamos a orar. Aquele povo um dia veio na igreja, me procurou e falou: pastor, nós estamos no fundo do poço. E eu vi que aqui o Senhor está movimentando essa igreja, está animado aqui. Eu queria que você fosse fazer um culto lá em casa. Aí olha onde está a sabedoria. Eu cancelei o culto de doutrina na igreja e falei: irmãos, vamos reunir a igreja, todos os irmãos, e vamos lá para a casa de fulano. Alguns irmãos ficou assim: casa de fulano? É, irmão, nós vamos para lá que Deus vai salvar aquela família. Deus vai fazer a obra lá. Fomos para aquele local, começamos a pregar o evangelho. No final do
havia me arrancado, a mudança que Ele fez, aquele povo que era barra pesada, quando ouviu eu contando o que Deus havia feito na minha vida, eles disseram: se Deus fez na vida dele, Deus também pode fazer na minha. Eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. A família inteira aceitou a Cristo e passou a servir a Deus na igreja que eu era pastor. Sabe o que Deus fez? Jesus é lindo, irmãos. Olha para quem está do seu lado e diz assim: Jesus é lindo. Ele sabe o que faz. Ó, aquela família foi salva. E através daquela família, o testemunho começou a se esparramar dentro da região. Porque aquela família barra pesada agora é crente. Olha as roupas de assembleano, saia lá no joelho, blusa, calo no pulso. As irmãs iam para a igreja, irmã que andava despida na rua, que não tinha pudor e temor. O Espírito Santo provocou um avivamento tremendo. Vieram para a igreja. Através do testemunho dessa família, o povo começou a vir para a igreja, porque Jesus mudou a vida daquele povo. E o povo olhava para o povo e dizia: se Deus mudou essa família que era barra pesada, também vai mudar a minha. Um grande avivamento aconteceu nessa região, através de um Neemias que se dispôs como voluntário para fazer a obra de Deus. Meu irmão, Deus está nos chamando aqui nesta noite para um novo tempo, para uma nova história. Chegou o tempo de nós tomarmos as ruas, de nós tomarmos as praças, de nós tomarmos os presídios, de nós tomarmos as escolas e dizer que Jesus muda a vida do homem, e dizer que Ele transforma e faz uma grande obra na vida daqueles que creem. Fiquei 4 anos nessa região. Mais de 100 almas salvas para Jesus. Aprove a Deus, eu já vou encerrar. Aprove a Deus nos chamar para o estado do Ceará. Quando eu cheguei no estado do Ceará, o meu pastor presidente falou assim para mim: meu filho, a igreja que você vai pastorear é uma igreja muito grande. É uma catedral que dá quase metade aqui da nossa sede. Eu fui animado, empolgado. Eita glória, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Só que quando eu cheguei lá, só tinha a base da igreja. Aí eu olhei para um lado e para o outro e falei: meu Deus, cadê a igreja? Que ele falou, tá aí, a igreja é grande, vai ter que construir. Mas precisa levantar ela. Orar, jejuar, pagar o preço, pedir a Deus para enviar o recurso e as pessoas também para vir congregar e servir ao Senhor aqui. Aí começamos a fazer esse culto nesse local. Olha o que Deus faz. Era um porão subterrâneo. Esse porão, quando eu cheguei lá, gente, só tinha água. Água. Tudo mofado, tudo sujo, tudo bagunçado. Eu entrei com uma equipe de obreiros para dentro desse porão. Começamos a tirar a água para fora, a água dava na canela. E falei: agora aqui vai virar a nossa igreja. O altar, embaixo do altar é esse porão subterrâneo. Só o altar da igreja tem 16 de comprimento por 4 de largura. E é embaixo do púlpito que a gente começou a fazer os cultos. Limpei esse local, coloquei uma cerâmica no chão, junto com a igreja, pintamos e começamos a pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho. Oração de 8 às 9h30 da manhã. À noite, oração de 11 à meia-noite. E a gente igual doido, orando. O povo falava: esse pastor vai morrer de orar. Esse pastor é doido. Esse homem não tem juízo não. E a gente orando. Porque a oração, irmãos, ela move o coração de Deus. A oração, ela toca o céu. Ela entra no céu e sacode o céu e
avivamento lá. Porque aonde tem poder de Deus, irmãos, o povo vai. Aonde tem unção de Deus, aonde tem palavra, aonde tem ensino, aonde tem Bíblia sendo ensinada no culto, o povo vai, o povo vai. O povo começou a vir, e começou a encher esse porão. Tinha dia de culto que a gente estava com 70 pessoas dentro desse porão. Subi para cima, organizei em cima, na base da igreja, e começamos a fazer o culto em cima. Começou a vir pessoas de todos os cantos, pessoas que estavam afastadas da igreja, pessoas que estavam desviadas, pessoas de outros ministérios que foram visitar, gostou da organização, da maneira que trata, da maneira que recebe, e todos começaram a abraçar a causa. Resultado, construímos a catedral, que é a sede que está dentro da cidade de Itapipoca. Ela hoje está faltando apenas o piso grosso, a cerâmica. Nela, nós temos hoje cerca de 100 membros fixos comigo na nossa sede. O culto de ensino dessa igreja é o culto que mais dá gente. É o culto que eu prego, ensino a Bíblia, falo das experiências que tenho com Deus, e as pessoas são alimentadas e impactadas. Ganhamos terreno em localidades. Fomos para a localidade de Lagoinha, abrimos uma congregação lá, construímos uma congregação um pouco maior que essa. Está construída, toda pronta, com um obreiro local dirigindo o trabalho. Abrimos outra em outra região chamada Lagoa das Pedras. Começamos a pregar o evangelho lá. Os cultos estão dando 40, 50, 60 pessoas. Tem dia de culto lá que a gente prega, no final a gente está orando, cai 4, 5 pessoas endemoniadas, pessoas que entram possessas dentro do templo, e Jesus usa a nossa vida para poder libertar. A gente vai lá e põe as mãos, dá ordem, os demônios vão embora, são libertas, aceitaram Jesus. E estamos com outro trabalho na região de Forquilha, aonde temos um terreno e temos a base da igreja construída, aonde também é outro projeto missionário que o Senhor tem levantado. Tudo isso através do Neemias, que se dispôs como voluntário para fazer a obra de Deus. É assim que Deus trabalha, meu filho. Nós damos o primeiro passo e o Senhor honra. Nós tomamos a iniciativa e Deus abre as portas. Nós decidimos nos expor como voluntário e o Senhor vai abençoando, vai